Irmão, durante esse período agora, né? Hoje começamos de manhã e vamos até o próximo domingo pela manhã com essa série falando sobre incríveis vitórias de Deus por nós. Estamos na semana da Páscoa e o interesse que temos nessa série é que sejamos lembrados e fortalecidos à medida que percebemos que Deus não está longe, distante, sem se aperceber do que passamos, pelo contrário, Ele não só sente, vê, como Ele também desce, intervém e nos abençoa. Lembrar ao nosso coração que Ele é o Deus Emanuel, que nunca Ele perdeu nenhuma batalha e que nunca nenhuma das suas palavras caiu por terra. Então que sejamos fortalecidos através da palavra do Senhor. Hoje pela manhã nós começamos uma batalha que Deus fez contra os deuses do Egito e contra a opressão que o povo de Israel passava, uma opressão física e também uma opressão emocional. Nós vimos que Deus liberta aquele que está oprimido. Hoje à tarde eu quero chamar você para olhar para as batalhas de Deus e ver em Jericó o Deus que transpõe muralhas. O Deus que não vê impedimento para que a gente prossiga, para que a gente continue. Queria que você se firmasse nisso. Não há impossíveis para Deus. Não há obstáculos que Deus não transponha. Se nesse momento parece que é irreversível, parece que está perdido, parece que a coisa degringolou, desandou e que parece que não tem jeito, irmão, pode ter certeza, aquele que fez a promessa é fiel. Queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Josué. Nós vamos para o capítulo 6. Vamos ler a narrativa de 1 a 5. Esse começo da história, a história sobre como Israel tomaria uma cidade inexpugnável. Uma fortaleza, ainda que na antiguidade. 3.250 anos, 3.200 anos antes de nós, ou seja, 3.200 anos atrás. Está lá, certamente uma cidade que hoje a gente diria, aquilo é uma coisinha de nada. Entretanto, naquele momento histórico, uma cidade intransponível. Mas Deus tinha feito a promessa de que eles tomariam aquela terra, e aquela cidade, ela aparecia logo no primeiro momento que era para tomar a terra como um desafio à fé. Aqueles obstáculos intransponíveis, as muralhas que parecem impedir a gente de seguir adiante naquilo que Deus prometeu para nós, certamente é só uma maneira de Deus comunicar para nós: eu estou com você e eu vou lhe abençoar. Vamos ler o que diz então o texto lá em Josué 6, versículos de 1 a 5, fala assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, Josué, olha, posso dizer isso para você agora, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com um grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si, ou seja, no lugar onde ele estiver, onde a muralha cair, ele avança e continua. Vamos orar e pedir a Deus a sua santa sabedoria e providência para nos encaminhar nisso. Senhor Deus, nos ajude aqui, porque nós somos pequenos mesmo. Muitas vezes nos esquecemos e muitas vezes os textos que já conhecemos parecem que não falam mais ao nosso coração. Por isso, reaviva a tua palavra no nosso coração e no nosso interior. Dá, Senhor Deus, que teu Espírito unja cada um de nós, para que a sua palavra seja viva dentro de nós e nos fortaleça agora. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Algum tempo atrás, um homem chamado George Miller
ele ouviu uma sentença de Deus no Salmo 68. O Salmo 68 diz que Deus é o pai dos órfãos. Ele ouviu aquilo como sendo uma promessa de Deus para ele. Ele olhou e viu que Deus certamente sustenta os órfãos. E ele começou a cuidar de órfãos. E ele terminou fazendo um abrigo para muitos órfãos. Tinha mais de 1.000 órfãos para serem alimentados todos os dias, 3 vezes por dia. Acontece que George Miller não era rico, George Miller não tinha nenhuma garantia de subsistência e não tinha nenhuma empresa ou empresário por trás dele que pudesse garantir. Muito menos ele tinha apoio do governo. Ele só tinha uma coisa, ele tinha a certeza de que aquele que fez a promessa é fiel. E não poucas vezes George Miller se viu na situação de não saber do dia de amanhã. Os recursos iam acabando, a despensa ia rareando e ele pensava, o que é que vai ser de nós daqui para frente? As crianças vão passar fome? Então George Miller tomava uma atitude, ele se trancava no seu quarto, ele se trancava nos seus aposentos e ali, sozinho, ele falava com Deus e lembrava primeiro ao seu coração quem é Deus. E depois ele lembrava a palavra de Deus, falando-a na presença de Deus, dizendo, o Senhor é que é o Pai deles. O Senhor é que é o provedor deles. O Senhor é quem é o sustentador de todas as coisas. Então, Senhor Deus, eu só peço esperar de Ti que o Senhor cumpra a Sua promessa. O que eu tenho para lhe perguntar hoje é, Deus tem feito promessas para você? Deus de alguma maneira já falou com você a respeito do seu trabalho, a respeito dos seus negócios, a respeito da sua família, a respeito da sua vida? Eu tenho certeza que sim. Certamente Deus tem falado a você, muitas vezes, através da palavra, porque Ele cuida de nós. Por exemplo, hoje o Salmo 68 falou para mim, fortemente, ele disse que Deus já tem preparado provisão para os necessitados. Ou seja, há uma dispensa de Deus que acode aqueles que estão necessitados. É Deus que fala isso. Certamente Deus deve ter feito para você, ao longo da sua vida, algumas promessas, e eu peço a você que agora volte. Lembra do que Deus falou com você um dia? Era você e Ele, não tinha mais ninguém. O Senhor certamente falou com você. Hoje, eu estava me lembrando, enquanto orava para pregar esse sermão, eu estava me lembrando de uma série de momentos em que Deus interveio na minha vida para me falar ao coração. Lembro-me de um momento onde eu estava bem entristecido, estava duvidoso sobre o que seria o próximo passo da minha vida de pastoreio, como eu continuaria ou não continuaria. Lembro-me muito bem que aqui mesmo na Igreja das Graças vieram os irmãos de uma outra igreja, uma igreja de linha pentecostal, chegaram, não me conheciam e falaram assim, pastor, Deus mandou a gente vir aqui para orar pelo Senhor. Eu falei, então ora. E eles me levaram para um canto, ali eles começaram a orar por mim, e eles falaram ao meu coração palavras que há muito tempo Deus havia falado sobre o meu ministério. Deus sabe o que Ele disse para você. A questão é, você se lembra do que é que Deus disse para você? Porque nós precisamos, nesse momento, quando parece que existe uma barreira nos impedindo de continuar, quando parece que o que temos diante de nós é um desafio intransponível, inexpugnável, Deus nos chama nesse momento a nos lembrar da sua promessa, da sua fidelidade e da relação que Ele tem conosco. Porque a gente vai continuar caminhando, nós não vamos parar. Aquele que fez a promessa é fiel, e se Ele prometeu alguma coisa para você, se Ele prometeu alguma coisa para mim, se a palavra de Deus não cai por terra e continua sendo verdadeira, então nós temos que caminhar. Eu chamo você para olhar para essa história, a história de Josué, tendo que enfrentar uma muralha, tendo que atravessar um rio, e ele não tinha recursos, nem humanos, nem financeiros, nem capacitação humana, para conseguir prevalecer. Acontece que ele podia se fiar naquilo que de fato é forte, naquilo que de fato é previdente, é providente, é verdadeiro, é justo e é leal e fiel. O Deus que não vai falhar. Aleluia, porque Ele não vai falhar. Por isso, nós lemos uma história no começo aqui,
uma história de Deus já falando para Josué, olha, você pode ir porque eu vou abrir aquelas muralhas lá. Elas estão fechadas, elas não vão se abrir para vocês através dos homens, mas eu vou abri-las para você. Então, ele dá uma estratégia. Quando nós olhamos para essa estratégia de Deus em especial, assim como uma outra que a gente vai conversar amanhã à noite às 19 horas, a gente vai falar sobre outro momento de batalha que simplesmente parecia impossível, mas essa aqui, você vê que maneira de Deus dizer para eles que eles vão entrar. Vocês vão ficar rodeando, vocês arrodeiam cada dia uma vez, no 7º dia arrodeiam 7 vezes, e então vocês tocam a trombeta e simplesmente as muralhas vão cair quando vocês gritarem. Quem vai acreditar nisso? Como é que uma estratégia dessa pode romper tijolos, pode romper pedras, pode romper armaduras, fortalezas, muralhas? Como? Se Deus falou, não tem impedimento para ele. Por isso, eu quero que você vá comigo nos preparativos. Vá olhando a história e vá vendo que Deus continuamente vai fortalecendo Josué. Aqui em Josué, capítulo 1, versículo 9, no capítulo 1 até o versículo 9, Deus está se encontrando com Josué e falando para ele essas palavras: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Preste atenção, Deus é conosco, mas nesse caso especial, você precisa se lembrar que Deus é com você. Ele não é apenas com o seu povo, de um modo geral, ou genérico, mas Ele é com cada um, naquilo que Ele prometeu a você, naquilo que Ele desafiou você, naquilo que Ele colocou diante dos seus olhos. Ele tem um negócio com você. Então não temas, porque Deus está ainda lembrado, e aquele que fez a promessa é fiel. Depois, ainda no capítulo 1, o que a gente vai encontrar é o próprio Josué precisando lembrar ao povo. Versículo 13 diz: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor, o vosso Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra. Essa é uma memória que precisa ser trazida ao nosso coração. Olha, eu não estou vivendo uma história minha. Eu não estou falando, você precisa lembrar disso. Você não está vivendo uma coisa sua. Essa história é de Deus. E se essa história da promessa é de Deus, você precisa lembrar. Lembra você, lembra os seus familiares, lembra a sua esposa, lembra seu marido, lembra seus filhos. Deus não vai lhe desamparar. Ele está dizendo, olha, lembrai-vos do que vos ordenou o Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor, o vosso Deus, vos concede descanso e vos dá essa terra. Se a gente está vivendo aquilo que Deus prometeu, então a gente está mais seguro do que qualquer outra coisa que se possa ter na vida. Eu estava me lembrando, semana retrasada, semana passada, eu já vivi essa experiência com o coração cheio de alegria. Eu estava me lembrando que se eu fosse fazer uma comparação, só comparando, né, eu diria o seguinte: eu faço parte da maior empresa do mundo, do universo. Eu fui chamado pelo presidente dessa empresa, pelo dono dela, eu fui chamado. Eu faço parte da empresa de Deus. A minha vida é para servi-lo. Eu estou ao dispor dele. E por ter sido chamado por ele, pode ter certeza que o meu patrão não vai me demitir. Pode ser que as coisas aqui falhem, pode ser que não haja recurso, pode ser o que for que aconteça aqui na terra, mas uma coisa eu sei: quem me chamou foi Deus. E aquele que me chamou certamente está me guardando todos os dias da minha vida. Ainda se preparando, a gente chega agora no capítulo 2. Veja o que diz logo no começo. De Sitim, aqui é Josué, já se preparando para invadir lá Jericó. Porque Deus disse que aquela terra é deles, então se a promessa é de Deus, então vamos lá. Então, de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Veja aí o destaque. E Jericó. Você vai lá, dê uma observada.
Versículos 23 e 24 ainda desse capítulo diz: assim os dois homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, o filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram o seguinte a Josué, veja o relatório: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Irmãos, parece que a coisa era impossível, como lhes falei, uma montanha, uma muralha intransponível. Entretanto, Deus estava do outro lado da história. Deus estava no outro capítulo da história. E Deus já estava preparando todo o outro lado da história, todo o outro capítulo da história. Eu e você precisamos lembrar disso. O dia de amanhã já está lá o Senhor. O Senhor já está preparando todas as coisas amanhã. Portanto, quando você olhar para o adversário, você olha para a situação econômica, você olha para a situação de saúde, você olha para as ameaças que passamos agora, nesse momento, para as inseguranças que temos no nosso coração, esses desafios monstruosos que dizem para nós não temos mais como continuar adiante, pois olhe para isso e pense: há um Deus que está depois disso já construindo a minha história. Porque quem fez a promessa é fiel. No quarto ponto dessa preparação para a vitória, nós olhamos para Josué e vemos aqueles espias dentro da terra, eles estão lá em Jericó, observando o inimigo atemorizado, e então eles encontram a oportunidade de fazer aquilo que todo homem e mulher de Deus faz enquanto vive na terra. Eles estavam levando a salvação a uma mulher que era prostituta, perdida lá em Jericó, mas que ela fala as seguintes palavras. Versículo 8 diz: Raabe foi ter com os espias no eirado e lhes disse, veja só: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela tem fé. Ela tem fé. E olha que ela ainda é uma ímpia. Porque temos ouvido, veja como Deus está do outro lado da história. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Vê só, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus acima nos céus e aqui embaixo na terra. Aleluia! A oportunidade que temos quando somos desafiados por muralhas, irmãos. Enquanto somos desafiados por muralhas, pode ter certeza que aqueles que não têm Deus estão desmaiando, estão perdendo o fôlego, estão desanimados, porque eles não têm a quem recorrer e não tem promessa para eles. É a hora de salvar essas pessoas. É a hora de chamá-las para crer de que Deus se importa e Deus também pode ter com elas aquilo que Ele tem conosco, essa relação de amizade, de carinho e de cuidado. Aqui no versículos 12 e 14, veja o que diz. Agora, pois, ela falando para os espias, agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para convosco. Deixa eu explicar. Quando eles chegaram lá, o que aconteceu foi que o rei de Jericó soube que haviam 2 espias de Israel, e o rei de Jericó mandou logo uma comitiva para lá, para a casa dela, a fim de matar os 2 espias, obviamente. Foi o que aconteceu, ela protegeu eles, escondeu eles, disse para aquela guarda que eles já tinham ido embora, e então eles foram procurar, e por 3 dias eles procuraram. E então ela disse para eles: olha, quando vocês saírem daqui, vocês se escondam em determinado lugar, 3 dias, depois de 3 dias vocês podem voltar para a casa de vocês. E assim foi feito. Aí ela agora está dizendo para eles: agora, pois, jurai-me vos peço pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai. Então, por favor, me incluam na proteção de Deus. Veja o pedido dela, isso é missão. Então lhe disseram os homens, veja só: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta missão. Ou seja, se você não nos trair, nós vamos sim proteger você. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Irmãos, o que eles fizeram com aquela prostituta foi trazê-la para dentro do povo, à medida que ela reconhecia que era Deus quem cuidava, era Deus quem protegia. Esse é o momento oportuno.
Quando todo mundo está tremendo de medo, nós temos a confiança no Senhor e podemos proclamar isso em alto e bom som, a fim de que todos os que quiserem e começarem a confiar possam ser abrigados debaixo das mesmas asas, as asas do Senhor. No capítulo 3, versículos de 1 a 5, veja o que acontece. Vieram, lá vem o povo ainda não atravessou o rio Jordão para chegar até Jericó. Eles estão na altura de Jericó, mas eles ainda não atravessaram. Vieram até o Jordão e ali eles dormiram, pousaram ali antes que passassem. Os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo o seguinte: quando virdes a arca da aliança do Senhor. Vou lhe lembrar rapidamente o que é a arca da aliança do Senhor. Quando eles estavam ainda no deserto, Deus mandou construir o tabernáculo, o lugar da habitação de Deus no meio do povo, no meio da congregação. E lá naquele lugar, no lugar mais separado, no Santo dos Santos, então era para colocar um caixote que eles chamavam de arca. Um caixote todo cheio de ouro ao seu redor. E dentro desse caixote tinha os símbolos da relação de confiança de Deus com o povo, da fidelidade de Deus com o povo. Estava lá a lei, por exemplo, estava lá a vara de Arão, ou seja, estava o maná, aquilo que mostrava para o povo a fidelidade de Deus. A arca, portanto, era chamada Arca da Aliança, esse baú, esse caixote, era chamada Arca da Aliança, porque dizia respeito ao relacionamento de um Deus que tinha escolhido aquele povo, tinha escolhido a cada um daqueles, e estava dizendo, eu vou permanecer fiel. Portanto, quando a gente lê, a partir de agora, quando a gente lê Arca da Aliança, ou Aliança do Senhor, você vai se lembrar que se trata do relacionamento de fidelidade de Deus, e que o povo pode ser conduzido, guiado por esse relacionamento. Por isso diz aqui o texto, quando virdes a Arca da Aliança do Senhor, o vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, quando vocês virem, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Por quê? Porque é o relacionamento de Deus conosco. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados, mais ou menos uns 900 metros de distância, mais ou menos isso, entre vós e a arca. Não vos chegueis a ela, veja só, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. Ou seja, quem vai guiar vocês é o relacionamento com Deus. Ele vai adiante e ele vai anunciando e revelando para mim e para você, nesse momento que a gente precisa de segurança, nesse momento onde tudo é dúvida, mas eu e você temos Deus e temos a promessa de Deus, a relação com Deus será o nosso guia, vai adiante de nós mostrando qual é o passo, cada passo que temos que dar nesse momento de obscuridade, quando tudo parece que está em trevas, ou pelo menos está numa penumbra, numa nuvem, nesse momento de nevoeiro. Então diz, ela irá diante de vós, Então não chegais a ela para que conheçais o caminho pelo qual deves ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Eu poderia perguntar para você, você já passou pelo que você tem passado? Eu ouvi agora essa semana de uma pessoa que trabalha, que tem uma empresa, falando assim, olha, 18 anos que eu tenho empresa, eu nunca fechei um mês com prejuízo, mas esse mês eu vou fechar com prejuízo. Ou seja, qual é a previsão? Uma previsão supostamente negativa, afinal de contas é o que se espera. Entretanto, se a palavra do Senhor, se a relação com Deus for nos guiando, esse caminho desconhecido, que talvez a gente nunca trilhou, certamente será um caminho de cuidado de Deus conosco por causa da fidelidade. Disse Josué ao povo, veja o que é que ele diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu estou com uma santa expectativa de que essa semana será de certa forma definidora. Eu tenho expectativa de que Deus está intervindo e está fazendo alguma coisa muito boa agora na terra, mas que só vai ser revelado no dia de amanhã. Por isso, Josué, porque tinha certeza que a fidelidade de Deus estava do outro lado, estava para transpor as muralhas, Josué desafia o povo e fala assim, santificai-vos, em outras palavras, consagre a sua vida. O que é que significa isso? Tire a sua vida, tire o seu coração do uso comum e coloque seu coração, sua virtude, sua força, sua vitalidade diante do Senhor e diga assim, Deus pode me usar, faça o que o Senhor quiser.
as nossas estratégias vão falhar, a nossa competência vai falhar, mas se Deus nos guiar, mesmo que pareça a estratégia mais improvável, mais impossível, certamente as muralhas vão ruir. Então o que Josué está falando está certo. Está na hora da gente consagrar o nosso coração e dizer para Deus: Senhor, o Senhor foi quem falou comigo, foi o Senhor que me prometeu, então Senhor, eu vou confiar, fazer feito Jorge Miller, vai lá, coloca-se diante do Senhor e clama a Ele em alta voz e fala para Ele sobre aquilo que Deus conversou com você. Quem fez a promessa é fiel. Ainda se preparando, quando a gente chega no capítulo 4, versículos 4 a 7, veja o que diz: chamou, pois, Josué os 12 homens, eles estão para atravessar o rio. Como é que eles vão atravessar o rio? Eles vão atravessar pé enxuto, como eles atravessaram o mar. Mas existe um processo nisso. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, veja, um de cada tribo, ou seja, um representante de cada parte da nação de Israel, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, o vosso Deus, ao meio do Jordão. O Jordão parou, quando os sacerdotes puseram os pés na água do Jordão, o Jordão parou lá na frente, as águas foram se amontoando lá, e o rio correu em direção ao Mar Morto. Então ficou aquela lacuna. Deus estava lá segurando o rio, e agora o povo podia atravessar. Então, no meio, ele disse, no meio da travessia, disse: olha, a arca fica, vocês passam um pouquinho adiante. Está aqui, é isso que ele está dizendo. E cada um desses 12, levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. Um sinal entre vós, dizendo: e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Ou seja, aquilo que parecia impossível começou a acontecer por causa do Deus que nos guia, e nos guia através da sua fidelidade, do seu relacionamento conosco. Em passando ela, ou seja, passando a arca, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Ora, qual é o desafio para poder transpor muralhas? Revela. Começa a revelar. Revela para os seus parentes, revela para os seus filhos, revela para a próxima geração, como eles falaram. Revela que você tem consciência que até aqui só foi a fidelidade de Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente está contando a história da nossa vida de forma errada. Às vezes a gente está contando a história da nossa vida dizendo assim: rapaz, é porque eu estudei muito, é porque eu sou muito competente, é porque na verdade eu tenho uma inteligência privilegiada, é porque eu tive sorte, é porque eu herdei do meu pai, da minha mãe. Não foi. Se alguma coisa aconteceu de boa dentro da sua história, foi por causa da aliança de Deus com você, que lhe preservou e que lhe conduziu até chegar o dia de hoje. Então começa a revelar. Marca a história da sua vida com a presença do Senhor, com a aliança do Senhor. Por isso aquelas pedras estão lá. É impressionante isso. Quando você vai para Israel, ainda hoje, em muitos lugares, tem lá 12 pedras. Elas estão amontoadas, como um altar. Assim como eles fizeram, por exemplo, quando Elias estava desafiando os profetas de Baal, que eles fizeram 12 pedras lá também. Porque o povo de Israel se acostumou a lembrar que a história é de Deus e não a história do indivíduo. E que a gente vive uma história muito maior do que a nossa própria história. Precisamos lembrar aos nossos filhos, precisamos ensinar às próximas gerações que é Deus quem faz a história acontecer. Aleluia! E se vivemos na relação, então vamos dizer: foi Deus até aqui que nos ajudou. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ainda se preparando, quando a gente chega no capítulo 5, naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneiras e passa. Pederneiras, você sabe, de pedras, né? Eles deveriam lascar as pedras e então fazer aquelas facas que são super amoladas. Faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Versículo 5: porque todo o povo que saíra estava circuncidado, ou seja, todo o povo que saíra do Egito estava circuncidado, mas
a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Acontece que aquela geração que estava agora para poder conquistar a terra prometida, nenhuma deles tinha sido circuncidado como sinal da aliança com Deus. Então, antes que eles seguissem adiante, já tendo atravessado o rio, Deus chegou e disse para eles: agora vocês param e vão fazer o pacto. Renova a aliança. Renova a aliança. Está na hora. Esses que são filhos daqueles, está na hora de renovar a sua aliança e dizer: é isso mesmo, eu confio no Senhor, então renova a aliança. Josué 5, 10 a 12. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, eles já atravessaram o rio, agora eles estão acampados, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Veja que é a Páscoa, aquilo que a gente falou hoje pela manhã. Já fazia 40 anos que eles não celebravam a Páscoa. Desde aquela primeira Páscoa, agora eles passaram 40 anos no deserto. Toda a geração que saiu lá do deserto, saiu do Egito, morreu, com exceção de 2 homens, Josué e Caleb. E agora eles vão renovar a aliança com a circuncisão e vão celebrar a aliança. Então, faz de novo a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos, falei isso hoje pela manhã, e cereais tostados comeram neste mesmo dia. Versículo 12. No dia imediato, logo no dia seguinte, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Veja que Deus já estava diante deles. Deus não deixou faltar nenhuma provisão durante 40 anos enquanto eles estavam no deserto. E quando eles chegaram na terra da fartura, então Deus disse: eu não vou dar mais a vocês esse maná, mas eu vou continuar dando a vocês agora através da fartura da terra. Se a gente vai atravessar o deserto, Deus vai mandar o maná. Mas se a gente chegar num campo de fartura, Deus vai providenciar através da fartura do campo, mas é Deus quem sustenta, seja no deserto ou seja na fartura. Não somos nós, não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é a nossa engenharia, não é a nossa estratégia, não é a nossa competência. É Deus o tempo todo quem nos sustenta, quem nos garante. Por isso eles precisavam celebrar essa aliança, celebrar essa gratidão a Deus, dizendo: Senhor, nós cremos que é o Senhor quem nos garante o tempo todo. E no ponto 9, ainda se preparando, de repente veja o que é que acontece, uma coisa muito estranha acontece. Diz aqui: estando Josué ao pé de Jericó, eles têm que ultrapassar aquelas barreiras, aquelas muralhas intransponíveis. Então Josué, imagino eu, né? O texto não diz isso, só diz que ele está ao pé de Jericó. Eu fico só imaginando o cara que vai enfrentar aquele negócio. Ele está olhando para aquelas muralhas, falando: meu Deus, como é que vai ser isso? Ele ainda não tem a revelação de Deus de que é para eles passarem 7 dias fazendo aquilo que a gente já leu. Porque aquilo está no capítulo 6, lembra disso? Então ele está olhando e falando: meu Deus, impossível. Você já esteve assim? Já esteve assim? Diante do bloqueio, do obstáculo, olhando só para o obstáculo, olhando só para a muralha e falando: meu Deus, não tem jeito, não tem jeito. Ele estava lá. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Se fosse eu, corria. Você não corria, não? Imagina, eu estou na frente do meu inimigo, ou pelo menos das muralhas do meu inimigo, e de repente aparece uma pessoa com a espada desembainhada. Chegou-se Josué a ele, em vez de fugir, como eu faria, ele foi para junto. Mas por que ele foi para junto? Porque agora Josué já está confiante de que Deus tem uma estratégia. Ele não sabe qual é. Mas Deus disse que ele ia tomar aquela terra. Deus disse que ele ia tomar Jericó. Então ele está confiante. Veja. Diz: levantou os olhos e achava um homem de pé diante dele que trazia uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não. Vê só, eu não sou seu adversário, mas eu também não sou do seu exército. Porque quem comanda sou eu. O exército é meu.
Eu não sou dos seus. Você é que é dos meus. Não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Em outras palavras, eu vim numa outra condição, Josué. Quem está aqui é alguém que foi comandado pelo Senhor. E diz mais: então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Quando a gente lê isso, que algum homem no Velho Testamento se prostrou e adorou, e aquele anjo ou aquela pessoa não mandou ele se levantar, se você encontrar isso, pode ter certeza que isso é uma cristofania. Diga comigo, cristofania. Sabe o que significa? É que Jesus Cristo está aparecendo lá no Velho Testamento. Olha, o nome Josué é um nome em hebraico para Jesus. Jesus é um nome grego. Yeshua é o nome Josué, que é Deus é a nossa salvação. Agora você imagina um homem que crê que Deus é a sua salvação, ele está diante do Salvador, o verdadeiro, o Josué verdadeiro, o Jesus verdadeiro, o Messias verdadeiro, aquele que está com a espada desembainhada. Em outras palavras, Josué, eu já estou pronto para a guerra. Eu já estou pronto para a guerra. Ele se ajoelha, ele se humilha e ele adora. E disse Josué àquele anjo: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Agora vai sair a estratégia, mas antes de sair a estratégia, antes de saber qual é o processo que Deus vai usar para que a gente rompa as muralhas, para que elas caiam diante de nós, veja que se submete ao comando, sem reservas. Parece ameaçador. Aquele homem com a espada desembainhada poderia ser um adversário, poderia ser um inimigo, poderia ser alguém que viesse para punir ou para matar. Entretanto, aquele homem vem para resolver, vem para solucionar, vem para salvar. O que é que a gente faz diante daquele que é todo poderoso, que está pronto com a espada desembainhada para lutar as nossas guerras, para vencer as nossas guerras, para transpor os nossos obstáculos e para derrubar as nossas muralhas? O que fazemos? Nós simplesmente nos debruçamos diante dele, nós o adoramos, nós reconhecemos, nós nos submetemos e dizemos: por favor, Senhor, tome o domínio, tome o governo, faça o que o Senhor quiser. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai lhe dar estratégia, irmão. Deus vai lhe dar perspectiva, Deus vai lhe dar horizonte, Deus vai dizer para você qual é o caminho que você tem para andar. O que é que vem no dia de amanhã já pertence a Deus, já falei isso. Deus vai lhe dar estratégia para passar por esse nevoeiro e para transpor as muralhas. Mas antes de você fazer isso, a única coisa que abre os seus olhos espirituais é você se render diante da aparente ameaça. É você se render diante dele e dizer: Senhor Deus, eu só sei que o Senhor salva. Eu só sei que o Senhor é quem é poderoso. Então eu me curvo e adoro o Senhor. Aleluia! Está na hora de desbancar a nossa altivez. Essa aparente, percepção que temos de que somos nós. Nós é que garantimos o pão do amanhã. Nós é que garantimos o nosso emprego. Nós é que garantimos a nossa empresa. Nós que garantimos o nosso sustento. No nome de Jesus, não! Aquele que luta em nosso favor, aquele que é Senhor da história, aquele que é fiel, Ele vem para nos salvar. Ele nos encontra pessoalmente, para que a gente veja que Ele já está com a espada desembainhada, pronto para a guerra em nosso favor, e Ele vai vencer a guerra, porque Ele é fiel. Sendo assim, como é que as muralhas caem? Você sabe a história porque a gente já leu. 6 dias arrudeia, no 7º dia arrudeia 7 vezes, e aí toca a trombeta longamente, os 7 que estão à frente deles com a arca da aliança toca a trombeta longamente, o povo grita, e as muralhas caem, e cada um avança na frente da muralha, no ponto que tiver. Estratégia aparentemente suicida. Eu já olhei muito esse gráfico, essa coisa, fiquei pensando: meu Deus, é uma muralha.
Quem está em cima da muralha tem uma visão privilegiada. Todo mundo que estava dentro de Jericó via quando vinha o exército de Deus. Eles viam. Agora o exército de Deus está rodeando e os caras estão tudo em cima da muralha. Eles podiam jogar piche, fogo, eles podiam lançar pedra, podiam jogar qualquer coisa lá de cima para matar. Essa estratégia, aparentemente, ela é inócua, é inepta. Só tem uma coisa que garante que ela é boa. Foi Deus que deu. Essa confiança que ele aprendeu quando ele se debruça e adora, agora ele está pronto para viver qualquer coisa, pode ser qualquer jeito, Deus é quem vai fazer. Deus sabe como vai lhe salvar, Deus sabe como vai derrubar as barreiras, Ele sabe. Eu e você só cabe uma coisa, a gente se debruçar e dizer: Senhor, como é que vai ser? Fala comigo. Agora eu queria ver como é isso. Primeiro, é através do agir sobrenatural de Deus. A própria estratégia revela, é Deus quem vai fazer. A nossa participação é medíocre, é insignificante e às vezes é patética. Você entende o que eu falo? A nossa participação para que as muralhas ruam, para que as coisas aconteçam na nossa vida, é patética, é inepta. A gente não teria jamais como prevalecer. Entretanto, quando estamos debaixo dessa condição divina, Deus age sobrenaturalmente, Deus vai e intervém. Veja o que está no versículo 2, olha, diz Deus para Josué, olha, eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. É interessante, porque ele diz isso, sabe quando? Quando Josué está lá de joelho, está lá quebrado, dizendo: Senhor, eu te adoro. Então Deus diz, olha. Você lembra que quando ele estava olhando para baixo, apareceu um anjo, e ele olhou e viu: meu Deus, quem é esse cara? Será que é um guerreiro? Ele vem contra mim ou vem a favor de mim? E ele vai e fala, tudo que a gente acabou de ler agora. Agora ele falando com o anjo chega e diz, olha, agora olha para Jericó. Olha para diante de você. E veja o que ele diz, eu entreguei. Não vai ser o que vocês vão fazer, mas eu. É um agir sobrenatural de Deus. Será que você esqueceu disso? Lembre-se na sua história, na sua mesma história. Quantas vezes Deus interveio sobrenaturalmente na sua história? Quantas vezes? Eu me lembro de milagres que aconteceram dentro da minha vida. Milagres de provisão, milagres de cura, milagres de sobrevivência. Eu estive morto numa sala de cirurgia e foi Deus que me ressuscitou dali. Deus age, Deus está vivo, Deus está comprometido com a palavra e a promessa dele. Aquele que fez a promessa há de cumpri-la. No agir sobrenatural de Deus. Segundo, quando as nossas forças, em vez de serem usadas para ficar gastando massa encefálica, pensando em estratégias, pensando como é que eu me liberto disso, como é que eu pago minhas contas, como é que eu faço finalmente alguma coisa acontecer a meu favor, em vez de você gastar sua energia emocional, seu cérebro, sua condição, pensando nessas coisas, veja o que é que Deus diz. Quem estiver armado, veja que ele repete isso aqui no versículo 3, 7, 9 e 13. Quem estiver armado do povo de Israel, passe adiante da arca do Senhor. É lindo o que ele está dizendo. Ou seja, a força bélica que vocês têm, vocês vão proteger o relacionamento. Lembra que a arca da aliança é relacionamento? Você está lembrado disso? Então, a força bélica que vocês têm, a estrutura que vocês têm, a energia que vocês têm, o poder que vocês têm, vocês vão usá-la, mas vocês vão usá-la para preservar, para manter, para conservar a relação com Deus. Está na hora, irmão, da gente gastar nossa motivação, nossa energia para buscar ao Senhor. E talvez buscar como nunca antes a gente buscou. Por isso eu estou falando, essa semana é semana da gente buscar a Deus. É semana dos pães asmos, por assim dizer. É semana da gente tirar tudo que é altivez do nosso coração, tudo que incha o nosso ego, infla a nossa história. Está na hora da gente tirar eu e começar a colocar Deus. Deus no governo, Deus na centralidade, Deus na história, Deus como Senhor de tudo. Está na hora de se esvaziar, está na hora da gente jejuar de verdade.
Quem sabe você pode jejuar amanhã, depois de amanhã, quem sabe você jejua até próximo domingo. Minha expectativa é que dessa semana, quando a gente chegar no domingo, a gente vai ter uma nova história para contar. Alguma coisa nova vai acontecer. Gaste as suas forças na relação com Deus, para preservá-la. Não para duvidar de Deus. Não para tentar sair pela sua própria força e razão das coisas que lhe acometem. Mas gasta suas energias agora, o vigor que você ainda tem, para investir no relacionamento, na oração, no quebrantamento, na busca diante de Deus. Terceiro lugar, quando os métodos de Deus são os nossos, então a gente vai lá e passa as muralhas. Quando finalmente a gente está entregue, a gente pode aceitar até o que parece inepto. Até o que parece não ser razoável. Ou seja, a vontade de Deus e os métodos de Deus passam a ser para nós válidos. Em outras palavras, é aquilo que Paulo diz aos Romanos, quando diz que a gente se conforma à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a gente toma forma disso. E veja que o processo aconteceu todinho com Josué, antes dele estar aqui prostrado dizendo, eu vou fazer. O Senhor mandou, eu vou fazer. Veja o que é que ele diz. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Se você continuar a ler o texto, vai ver que ele diz assim, então vocês gritarão, e a grita de vocês é que vai derrubar a cidade. Como assim grito contra muralhas? Não é grito contra muralhas, irmãos, é obediência. É entrega, é submissão contra o nevoeiro, contra muralhas que aparentemente nos impedem de prosseguir. Então, como avançamos, uma vez que elas caem, e elas vão cair, estou dizendo a você, elas vão cair, essas muralhas vão se romper, quando elas caem, então como é que a gente avança sobre elas? 3 coisas aqui para compartilhar, que eu acho que são por demais importantes. Primeiro, consagrar os ganhos que a gente tiver ao Senhor. Os ganhos espirituais, os ganhos familiares, os ganhos, se porventura houver, econômicos, os ganhos de experiência, consagrá-los todos a Deus, em vez de a gente ficar contando vantagem. Veja o que diz. 6, versículos 18 e 19. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Eles, a Jericó ruiu as muralhas, agora eles entraram na cidade. Eles estão lá com todas as riquezas e provisões que tem dentro da cidade. Então, Josué diz para eles, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Versículo 19, porém, veja só, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Eles irão para o tesouro do Senhor. Não para a gente ficar contando vantagem. Não para a gente ficar enchendo o nosso coração e o nosso ego. Eu vou dizer para você, as muralhas vão ruir. Como é que a gente avança nesse território novo? Quando a gente finalmente tiver o horizonte e disser, a gente pode avançar. Como é que a gente avança? A primeira coisa é consagrando os ganhos. Para de pensar que esses ganhos são seus. Eles dizem respeito ao Senhor. Você tem uma poupança, você tem uma história, você tem um recurso, você tem uma competência, você tem títulos. Para de dizer que são seus. Isso é uma chavezinha dentro do nosso coração. Está na hora da gente dizer, é dele. Não estou dizendo para você entregar para a igreja, não. Não é a igreja que merece, quem merece é Deus. Mas se a gente não entrega de verdade a Deus, Deus sabe. Mas a gente muitas vezes, nessas batalhas que a gente teve ao longo da vida, em vez de a gente no final delas dizer, Senhor Deus, toda a riqueza, todo recurso, tudo que a gente conseguiu é teu, a gente fica guardando para a gente. Você lembra quando você estava fazendo um curso de mestrado? Você lembra quando estava fazendo um curso de doutorado? Você lembra quando estava fazendo um concurso de alguma coisa? Quando você estava fazendo as entrevistas para entrar no emprego? Você lembra como era? Talvez você orou, talvez você disse, Deus, por favor, abre essa porta para mim. Aí Deus abriu, aí você diz, fui eu? Não, não foi. A gente quando passa muralhas, a gente diz, foi o Senhor. Que glória é o Senhor, que graça é o Senhor, bendito é o nome do Senhor. Segunda coisa,
Veja o que acontece. Então eles entraram, os jovens, os espias, e tiraram Raabe. Porque Raabe tinha feito um pacto, lembra? Um pacto lá com os espias. Tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. O que foi que eles fizeram? Esse povo que acabou de mudar, acabou de se converter, acabou de dizer, eu quero estar no meio de vocês, eles agora estão recebendo. Estão cumprindo a promessa, estão tirando de lá do meio de Jericó, e agora eles vão introduzir no meio do povo de Deus. Olha, daqui a pouco essa pandemia vai passar. Muita gente está se rendendo ao Senhor durante esse período. Pessoas que você tinha no seu círculo de amizade, de contatos, que eram duros de coração, não viam um vídeo, não suportavam você falar sobre Deus, agora estão dizendo, por favor, ore. Por favor, fala um pouquinho para mim que eu estou precisando. Essas pessoas como Raabe que estão dizendo, eu estou vendo que o seu Deus é maior do que o que eu tenho. Essas pessoas, depois que a gente passar essa crise, vão precisar de você. Não substitua pelo pastor, é de você. É você que tem que chegar junto dessas pessoas e abençoá-las e discipulá-las e realmente levá-las aos pés de Cristo. Em terceiro ponto, versículo 26... Josué fez o povo jurar e dizer, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Então, se a gente passou as muralhas, não vamos reerguê-las. Não sejamos nós que vem reerguer muralhas de impossibilidades para nós. Sabe, às vezes a gente se machuca no meio da guerra, se machuca com comentários no meio de uma situação como essa, se machuca com esposa, se machuca com filhos, às vezes a gente se machuca e pronto. E agora que a gente vai passar as muralhas, a gente vai reconstruir esse negócio lá atrás, vai remontar esses sentimentos, vai remontar esses colapsos, vai remontar essas coisas, essas crises, no nome de Jesus não, maldito seja quem remonta, maldito seja quem reconstrói. Porque se a gente passou, foi Deus que nos livrou, vamos perseverar e vamos construir uma nova história na presença de Deus, guiados pelo relacionamento com Deus. Por isso a história de Jericó, conquanto seja uma história com H, era uma cidade, era uma fortaleza, eles fizeram exatamente tudo que está aqui do jeito que foi, mas tem um sentido para mim e para você. Tem um sentido de um relacionamento pessoal, de sermos guiados por esse relacionamento pessoal, pelas promessas que Deus fez a nós, e à medida que a gente se lembra delas, a gente se rende diante do Senhor e fala, por favor, Senhor, conduza. Então a gente se encurva, e a gente consagra o nosso ganho, a nossa competência, a gente salva ou é usado por Deus para salvar pessoas, depois a gente as anima na fé e as leva para a gente, para congregar conosco, a fim de serem salvas de verdade e caminharem com Cristo. Ou seja, esse é um tempo da oportunidade. Estava falando hoje com um casal muito amado, gente que eu amo muito, falando para eles lá, esse é um tempo do Kairos, é um tempo muito especial de Deus. É uma pandemia, é uma crise, a gente está vendo isso, a gente está vendo uma crise também econômica no mundo todo. E eu não estou dizendo que essas coisas não são sérias nem graves, mas o que eu quero que você entenda. Olha de novo para a história, olha de novo para Deus e veja. O que a gente está vendo diante dos nossos olhos hoje é Deus se movendo na terra de forma muito visível. É uma mão poderosa de Deus se movendo sobre todos os países da terra. E eu e você temos oportunidade de contemplar a mão de Deus e nos encurvarmos diante dele dizendo, eu sei, Senhor Deus, em quem tenho crido, e eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Aleluia! Eu e você temos uma segurança que mais ninguém tem. A história de Jericó é só para dizer para mim e para você, continua firme na relação, as muralhas vão ruir, e você vai passar adiante, você vai continuar, porque as muralhas vão ruir. As muralhas não vão poder impedir o nosso avanço, sabe por quê? Porque Deus cumpre as promessas que Ele fez. Aleluia. Amém. Uma das grandes histórias de George Miller, para eu encerrar esse sermão, o pessoal do louvor já pode vir para cá. Uma das grandes histórias de George Miller
É quando num momento daqueles que já não tinha mais a provisão, numa manhã que não tinha mais recursos, não tinha mais pão para as crianças, não tinha mais alimento para dar, ele estava de joelhos diante do Senhor, falando: Senhor, o Senhor é que é o pai do órfão. Então alguém bate na porta e fala: Seu Jorge Miller, tem uma carroça lá na frente, uma carroça que estava destinada ao palácio do rei, da rainha, e está cheia de recursos, mas quando chegou lá, o pessoal do palácio disse que não queria receber, e mandou que fosse trazido para cá. Eles estão lá esperando para saber se o senhor vai receber ou não os recursos que eles estão dando. Jorge Miller saiu lá, recebeu aquela carroça cheia de mantimentos, que não serviu apenas para aquela refeição, mas serviu por muitos dias para abençoar lá os filhos, os órfãos que Deus cuida. Deus está cuidando da sua saúde emocional agora. Deus está cuidando da sua vida agora. Se está escuro, se está um nevoeiro, pode ter certeza que a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, Jesus já está aqui para nos iluminar. Vamos consagrar nossa vida ao Senhor, irmãos. Vamos orar, eu vou impetrar a bênção, depois a gente vai cantar. E nós vamos cantar que debaixo das asas deles nós temos proteção. Que o Senhor é quem cuida de nós. Que bênção. Louvado seja o teu nome, Senhor, por nos lembrar, nos olhar e nos fazer crer. Por isso eu peço que o Senhor anime os corações e nos faça crer na tua fidelidade e na relação que o Senhor tem conosco, muito especial e muito pessoal. Anima os corações, fortalece. Não deixa, Senhor, que o desespero e o pavor tomem conta da nossa alma, porque pertencemos ao Senhor. Então nos proteja e ao mesmo tempo nos reavive, nos reanime. Isso eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito venha sobre nós, povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si. Aleluia. Amém. Deus abençoe você, irmão, e muito nessa semana nova que começa agora.